Olá! Vamos resolver algumas questões sobre frações equivalentes. Então, primeiramente, vamos ver aqui o conceito de frações equivalentes, tá? Então, são frações que representam a mesma parte de um todo, ocupam o mesmo espaço. Embora os números sejam diferentes, vocês vão já ver aqui à frente, mas que representam a mesma porção do todo. Então, veja só. Eu tenho aqui a fração 1/3. Veja que a fração 1/3 ela está representada dentro desse retângulo da seguinte forma. Então, equivalência vem de igualdade. Então, eu quero transformar a fração, eu quero originar da fração 1/3 outra fração equivalente. Então, observe o seguinte. Aqui dentro desse retângulo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, tá? Meu retângulo foi dividido em 9 partes, onde eu quero representar a fração equivalente a 1/3. Então, vejam só. Tá? Veja aqui que essa 1/3 aqui, ela está exatamente, ó, nesse mesmo espaço aqui. As partes foram diminuídas em tamanhos menores, mas o espaço é o mesmo retângulo, o mesmo comprimento aqui. Então, veja que desse segundo desenho aqui, eu tenho aqui a fração 3 nonos, tá? Isso é uma maneira. Outra maneira é você fazer o seguinte, uma outra regra. 1/3. Eu vou pegar o meu numerador e o meu denominador e multiplicar por um único número. Por exemplo, se eu multiplicar aqui vezes 3, o meu numerador e o meu denominador por vezes 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Eu poderia multiplicar por qualquer outro número, tá? Mas no caso aqui, eu queria descobrir qual a fração, tá? Equivalente a 1/3. Então, a gente descobriu que é a fração 3 nonos, tá certo? Vamos ver aqui o próximo exercício, a fração 1/2. Então, veja que eu já tenho aqui a representação da fração 1/2, tá? Se você for analisar, ó, a fração 1/2, ela tem outro retângulo aqui dividido em mais partes menores, mas, ó, a proporção aqui, ó, se eu fizer aqui a minha representação, olha só, parei aqui, tá? O meu meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu dividi esse retângulo em 8 partes. E pintadas 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que a fração 1/2, tá? Ela é igual à fração 4/8. Qual é o número que eu poderia multiplicar 1/2 para poder originar a fração 4/8? Então, se eu multiplicar aqui tudo por 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu também posso fazer utilizando a multiplicação, tá? Então, veja aí, ó. A porção é a mesma, só as quantidades que foram divididas em partes menores. Mas isso aqui, tá? Esse 4/8 representa 1/2. Então, 1/2 é equivalente a 4/8. A próxima fração, 2/3. Veja aí a minha representação 2/3, tá? No primeiro retângulo, 2/3. Eu dividi em 3 partes e fiz aqui a representação 2/3. Agora, eu conservei o mesmo retângulo, dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Veja, olha só, ó, 3 partes aqui com mais 3 partes. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu vou ter o denominador aqui vai ser 9, tá? Porque eu dividi em 9 partes. E o que foi pintado aqui? 6. Então, a fração 2/3 ela é igual a 6 nonos. Qual é o número que eu multiplico 2/3 para originar a fração 6 nonos? 3, ó, vezes 3. Sempre o numerador e o denominador
tem que ser pelo mesmo número. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 2/3, tá? É equivalente a 6 nonos. Veja que os números, eles são diferentes, tá? Ó, 2/3, os números é diferente de 6 nonos, mas elas são iguais, tá? Na hora da representação. Então, aqui ficou mais uma dica sobre como eu descobri uma fração equivalente pela multiplicação, tá certo?